Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Nessa aula nós vamos introduzir o assunto de funções. Para isso, vamos estudar primeiro as relações, o plano cartesiano e o produto cartesiano. É isso aí, então vem comigo! Ora, vamos começar aqui estudando sobre o par ordenado. O que é isso? O que é um par ordenado? Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui um conjunto com os elementos 3 e 2, e esse conjunto aqui ele é igual a um outro conjunto 2 e 3. Se eu reorganizar esses elementos ali, apenas trocando a ordem, beleza, continua sendo o mesmo conjunto. Agora imagina a seguinte situação. Eu tenho que resolver esse sistema aqui. Então eu tenho que descobrir qual é o valor do x e qual é o valor do y. Se eu resolvesse colocar a resposta na forma de conjunto, olha o que eu teria. Bom, como a gente pode perceber aqui, o x ele vale 3 e o y vale 2. É ou não é? Por quê? Porque 3 mais 2, x mais y, 3 mais 2 dá 5 e 3 menos 2 é igual a 1. Portanto, se eu resolvesse colocar essa resposta tipo x é igual a 3 e y é igual a 2, se eu resolvesse colocar isso na forma de conjunto, como eu coloquei aqui em cima, você percebe que eu não tenho a definição exata do qual é o valor do x e qual é o valor do y, porque se eu trocar a ordem ali, continua sendo o mesmo conjunto, beleza? Então não tem como representar essa resposta na forma de conjunto, por isso eu uso um par ordenado, em que a ordem importa. Então vou fazer dessa maneira aqui, par ordenado x, y, certo? E como é que eu escrevo isso daqui então? Ora, eu vou colocar o valor do x primeiro, que é 3, e o valor do y depois, o y vale 2. E aí, nesse caso, percebe que a diferença entre o par ordenado e o conjunto é que o par ordenado é representado com parênteses. Tranquilo? E aí, como sempre, como é um par ordenado, vai ter dois elementos lá dentro. O primeiro sendo x, o segundo sendo y. Isso está subentendido. Tranquilo? Então é isso. Por isso que a gente usa o par ordenado, porque é mais preciso para representar, por exemplo, a resposta aí desse sistema. E o par ordenado é muito importante quando a gente vai estudar a função. A gente vai ver mais adiante o porquê disso. Tranquilo? Bem, está apresentado aí o par ordenado. Vamos agora aqui falar do plano cartesiano. Olha aí. Olha o plano cartesiano aí pra gente. O que é o plano cartesiano? Ele é nada mais que um plano. Não me diga. É porque um plano é o seguinte, quando eu traço uma reta, eu tenho ali uma única dimensão, e quando eu traço uma outra reta que corta essa reta primordial que eu desenhei primeiro, por exemplo, nesse caso aqui, desenhei a reta x, depois eu desenhei uma reta perpendicular a x, repara aqui no ângulo de 90 graus, que é a reta y. E aí, essas duas retas, elas vão formar um plano bidimensional. É ou não é? E aí, por isso que é o plano cartesiano. Então, eu preciso ter o eixo das abscissas, que é chamado de abscissas, que é o eixo do x, horizontal. Eu, inclusive, vi lá no vídeo do canal do NERC, que ele fala eixo das abscissas, para você nunca mais esquecer que as abscissas representam o x, beleza? Ou que o x representa as abscissas. E o y é o eixo das ordenadas. É isso aí. Então, o y, a reta y, você percebe que ela é perpendicular à reta x, tranquilo? E esse é o plano cartesiano, basicamente assim. E aí a gente consegue identificar no plano cartesiano qualquer ponto. Por exemplo, eu coloquei aqui um ponto P. Esse ponto P, ele vai ter uma ordenada lá na reta do y e uma abscissa lá na reta do x. Então, qual vai ser a abscissa aqui? Digamos que eu não saiba quanto vale, tá? Então, aqui eu vou ter um correspondente xp e aqui eu vou ter um outro correspondente yp, certo? E aí esse ponto P, ele vai ter coordenadas, a coordenada dele, para eu poder localizá-lo. Como ele está num plano bidimensional, eu preciso de duas informações, então eu vou precisar da posição dele no x e da posição dele no y, tranquilo? Como é que eu faço isso então? Ele vai ter coordenadas xp e yp. É ou não é? Nesse caso aqui, se eu resolver dar números, então vamos considerar cada unidadezinha dessa do quadradinho aqui, você percebe que está uma malha quadriculada. Cada unidadezinha daquela ali vai ser a unidade básica. Então, digamos que esse P tenha, então, coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, XP valeria 7. E o YP, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí.
Então, esse ponto P teria coordenadas 7 para x, 5 para y. Abscissa 7, ordenada 5. Tá tranquilo? Facinho de entender, né? Beleza, então vamos continuar o nosso estudo aqui. Dessa vez, então, vamos já começar a fazer exercícios. Olha aí, esse primeiro exercício aí, eu quero que você pause o vídeo, tá? E você me dê todas as coordenadas desses pontos aí, do ponto A, do ponto B. Ó, ponto A tá aqui, ó. A, B, ponto C, ponto D, todos esses pontos aí. Você consegue me dar todas as coordenadas desses pontos? Pausa o vídeo, tenta fazer aí, que eu vou dar a resposta agora. Vamos lá. Então, para o ponto A, eu vou ter o quê? Esse ponto A está aqui, ó. Vamos considerar novamente cada unidadezinha dessa daqui como a nossa unidade básica. Então, o ponto A, lá no eixo das abscissas, no X, ó, ele está aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4, certo? Então, aqui eu vou ter o ponto 4 para o X. E para o Y, 1, 2, olha aqui, certo? No Y tenho 2. Como é que eu localizo, então, esse ponto A? Ora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, para determinar o valor dele no eixo das abscissas, eu traço uma reta paralela ao eixo do Y, beleza? Aí, quando eu traço a reta paralela aqui, ó, percebe que ele vai tocar no eixo das abscissas exatamente no ponto 4. E quando eu traçar uma reta paralela ao eixo das abscissas, ó, no eixo horizontal, quando eu traçar essa reta aqui, essa reta vai cortar o eixo do Y bem aqui nesse ponto 2. Então tá claro como é que faz? Como é que localiza um ponto no plano cartesiano? É exatamente dessa forma. Então o ponto A ele vai ter coordenadas 4 para x e 2 para y. Tranquilo? A qualquer momento você pode pausar o vídeo e tentar prosseguir você próprio. Mas vamos lá. O ponto B. O ponto B ele está bem aqui, ó. Como é que eu vou saber, então, o correspondente no x do ponto B? Como eu falei antes, reta paralela ao eixo y. Então, ó, vai estar aqui, né? Ó, reta paralela ao eixo y. E ele vai cortar o eixo das abscissas, o eixo do x, ó, bem nesse ponto aqui. Que ponto é esse? Aqui está o zero, que é a nossa origem, certo? A origem fica bem na interseção da reta y com a reta x, tá? Então, a nossa origem está aqui. Logo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? Está à esquerda do zero, então é negativo. Então, menos 5 para x e para o y. Aí, para saber o ponto no y, da ordenada, eu faço uma reta paralela ao eixo do x, ao eixo das abscissas. Então, ó, aqui, ó. É claro que eu não preciso desenhar a reta toda, tá? Então, eu faço apenas o pontilhado ali, só para ficar indicado. Eu não preciso nem fazer isso, na verdade. Se eu conseguir só bater o olho e determinar esses pontos, beleza, melhor ainda. Tá? Estou fazendo aqui só para ilustrar. Então, aqui no eixo do y vai cortar onde? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse ponto B tem coordenadas menos 5 para x, 7 para y. O ponto C. Olha o ponto C aqui. Para o x, ele vai estar aqui. Né? Ó. Então, menos 5, menos 6, menos 7. Então, é menos 7 para o x. E para o y? Para o y ele está aqui, ó. Certo? Ó, olha ele aqui. Bateu bem aqui, no ponto menos 2. Então, menos 2 para o y. Tá claro? Não é difícil, é tranquilinho, é muito simples. É ou não é? Vamos lá, ponto D. Esse ponto D, ele está onde? No x, ó. No x eu traço a reta paralela ao eixo do y. Então, para localizar esse ponto D aqui no eixo das abscissas, ó, eu faço isso aqui. Ele está onde? Está no ponto 5. Então, abscissa 5 e ordenada. A ordenada é lá no eixo do y. A ordenada eu traço uma reta paralela ao eixo do x. Então, está aqui. É o ponto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, menos 5 para o y. Tá tranquilo? Tá claro? Então, o ponto E. Você percebe que é bem tranquilo, né? Onde está o ponto E? Está aqui. Caramba, professor. Agora está complicado esse ponto E. Muito fácil, muito simples, do mesmo jeito. Vamos lá. Qual é a abscissa desse ponto E? Ora, novamente, eu faço uma reta paralela ao eixo do y. Só que nesse caso, como o ponto L está bem em cima do eixo do y, então a reta vai ficar bem sobre o eixo do y, né? Então tá aqui, ó, para o x é 0. Como está bem em cima do eixo do y, certo? Então vai ser a abscissa 0. Tá claro? Então, para o x, o valor do E aqui, ó, do x é 0. E do y? Ora, do y,
a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo do x. E aí, onde vai cortar aqui, ó? Vai cortar bem aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 0 para x, 5 para y. Tá claro? Bem fácil, bem simples. Muita gente se confunde nesse tipo aí, quando tá bem em cima de um dos eixos. É a maior incidência de erros quando se trata de plano cartesiano. Então, você nunca mais vai errar isso. Tá tranquilo? É só você seguir essa regra, que é tranquilinha. O ponto F. Repara que o ponto F agora está sobre o eixo do x. Isso quer dizer, então, que o y é 0, certo? Mas olha só, vamos lá. Para o eixo do x, eu traço uma reta paralela ao eixo do y. Então está aqui, ó. É o ponto menos 4. Então é menos 4 para o x e para o y. Reta paralela ao eixo das abscissas. Olha aqui, ó. Vai cortar o y aonde? No 0. Pois essa reta vai ficar bem em cima da reta das abscissas, do eixo das abscissas, tá certo? Então aqui, ó, o y igual a 0. O ponto G, todo mundo quer localizar onde é o ponto G. É ou não é? Mas só que não é esse ponto G não, tá? Sem malícia. Olha aqui, o ponto G vai estar onde, ó? Para o eixo do x, repara que ele está bem em cima do eixo do y, então para o x é 0. Então aqui, ó, já boto direto aqui, ó. Para o x é 0. Basta a gente traçar uma reta paralela que vai ficar bem em cima da reta do y. E para o y? Para o y é, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então tá aqui, menos 7 lá para o eixo do y. Tá claro? E o h, para finalizar, né? O ponto h, ó, ele está bem aqui, em cima do eixo do x. Logo, como ele está em cima do x, eu já sei que o y é 0. Quando eu já pego essa prática, eu já faço bem rapidinho, bem tranquilo. Então aqui eu já sei que o y é 0 e o x vai estar aqui depois do 5, então é 6. Certo? Tranquilinho, facinho. Não entendeu? Volta aí e vê de novo essa explicação que você vai entender, tenho certeza, porque não é uma das matérias mais complicadas, tá bom? Então assim, localizar pontos no plano cartesiano é muito importante na hora que você for construir um gráfico, quando a gente começar a trabalhar com um gráfico de funções, tá? Então isso aqui é muito importante. Espero que você tenha compreendido perfeitamente como funciona. Mas vamos agora a mais um exercício. Agora é o contrário. Agora eu te dou os pontos e peço para você colocar no plano cartesiano. E agora? É muito fácil, é muito simples. É ou não é? Olha só, ponto A. O ponto A está no eixo das abscissas na altura do 2. Então vamos lá. 1, 2, aqui ó, o 2, certo? E para o y está no menos 3. Vamos lá, menos 1, menos 2, menos 3. Então, olha aqui, ó, para eu localizar esse ponto A, basta conectar esses dois pontinhos dessa forma aqui. Aqui está o A. Olha aí, como é muito fácil, é muito simples. Tem aluno que erra, tem estudante aí que erra, que faz assim, ó, conecta desse jeito. Aí fica uma coisa meio estranha, não sei nem onde fica o ponto A, né? Então não faça isso. Não cometa esse equívoco, tá bom? Para conectar esses pontos, eu faço novamente uma reta paralela ao eixo do x, outra paralela ao eixo do y, e aí conecto esses pontinhos dessa forma que eu fiz. Na letra B, aqui, ó, o B, ponto B, é 0 para x, onde está o 0? O 0 está aqui, né? 0 para x e menos 4 para y. Então está bem em cima do eixo do y aqui, ó. Menos 4 para y. Aqui está o ponto B. Tá certo? Lembra lá do exercício anterior? Quando x for igual a 0, o ponto vai estar sobre o eixo do y. E a recíproca é verdadeira. Quando o y for igual a 0, o ponto vai estar sobre o eixo do x. Tá claro? Agora aqui, ó, o ponto C é menos 4 para x, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 aqui, ó. E menos 5 para y. Menos 5 do y está aqui, né? Então menos 5, agora é só conectar um no outro. Vamos lá, conecta dessa forma aqui que eu expliquei anteriormente, né? Então aqui está o pontinho e aqui é o ponto C, certo? Esse ponto ele vai ficar bem na interseção dessas duas retas paralelas que eu fizer, tá claro? Bem fácil, bem simples também, né? Isso tudo é prática. Então, novamente, eu peço para você pausar o vídeo e tentar você fazer o restante. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Se você não pausou, vamos lá, vamos continuar. Menos 1 para o x, o ponto D, né? Menos 1 para o x está aqui, ó. Menos 1 para o x, 0 para o y. Então, 0 para o y vai estar sobre o eixo do x, ó, como eu falei, né? Então, aqui está o ponto D, tá claro? O ponto E é 0 para o x. Quando o x é 0, já sei que está sobre o eixo do y. E 5 para o y. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó.
Aqui estará o ponto E. O ponto F, 5 para x. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5. 5 para o x e 4 para o y. Então, tá aqui, ó, 4, né? Vamos conectá-lo. De que forma? Assim, de novo, ó, mesmo jeito. Reta paralela ao eixo do x, reta paralela ao eixo do y. E aí, bem na interseção, eu coloco o pontinho. Nesse caso aqui é o ponto F. Agora o ponto G. Novamente, o famoso ponto G. 3 para x, 0 para y. Vamos lá. 3 para x, ó, o 3 está aqui. E no y é 0. Quando o y é 0, isso significa então que o ponto está sobre o eixo das abscissas. Então está bem aqui. Esse é o ponto G. Tá claro? Agora o ponto H, menos 3 para o x. O menos 3 está aqui, ó. E 2 para o y. Então está bem aqui em cima, né? Tá aqui o pontinho. Olha aí. 2 para o y. Então aqui está o ponto H. E o ponto I, que é mais complexo, tem uma fração ali, né? Onde está o ponto I? Bom, ele está no ponto meio para o x. Onde está o meio? Está entre o 0 e o 1. Aqui está o 1, né? Então o meio está bem aqui, ó. Certo? E 5 sobre 2. 5 dividido por 2, 2,5. Então está entre o 2 e o 3 para o y. Entre o 2 e o 3, então está bem aqui, né? Logo, o ponto, vou fazer de outra cor aqui só para não confundir. Esse ponto aqui, então, vai ser o ponto I. Só para não confundir, tá em amarelo aqui o ponto I, né? Tá aqui. É meio para o x, está entre o 0 e o 1. E 2,5 para o y, está entre o 2 e o 3. É ou não é? Muito fácil, muito simples, novamente. Beleza. Então está apresentado aí o plano cartesiano. Tranquilinho, né? Não tem muito mistério. Agora a gente vai tratar do produto cartesiano. O que é o produto cartesiano, então? Vamos lá. Bem, no produto cartesiano, como você pode perceber aqui, ó, repara que nós temos dois conjuntos. Eu tenho ali o conjunto A e o conjunto B. E aí eu estou perguntando aqui, ó, A cartesiano B. Esse X aqui, aquele sinal de vezes, tá? Ele, na verdade, significa cartesiano. Quando eu faço um conjunto vezes outro, eu estou fazendo um produto cartesiano. Esse produto cartesiano ele vai englobar todos os pares ordenados em que o primeiro elemento vai ser o elemento do conjunto A e o segundo elemento desse par ordenado vai ser o elemento do conjunto B. Portanto, vai ser um conjunto dos pares ordenados. Vamos lá. Primeira coisa, o primeiro par ordenado eu posso fazer 1 e 1, certo? Olha aí. Então, 1 e 1. Todas as combinações possíveis. O segundo par ordenado, 1 e 2. Então, vamos lá. 1 e 2. O terceiro par ordenado, 2 e 1, certo? O quarto par ordenado, 2 e 2. E para finalizar, eu tenho aqui, ó, 3 e 1, certo? Desde que o primeiro elemento seja do A e o segundo do B, eu esgoto todas as possibilidades. E, para a gente acabar aqui de fazer esses pares ordenados, 3 e 2. Quantos elementos tem nesse conjunto aqui? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é exatamente o resultado da multiplicação do número de elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto B. No conjunto A tem 3 elementos, no conjunto B tem 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, um produto cartesiano, o conjunto, solução desse produto cartesiano, a quantidade de elementos que vai ter lá dentro é sempre o produto entre o número de elementos do A e o número de elementos do B. Tá claro? Muito fácil, muito simples também. Aí você vai esgotando as possibilidades. Eu combinei esse 1 do A com o 1 do B, depois eu combinei o 1 do A com o 2 do B, esgotei a possibilidade para o 1. Aí passei para o 2. Combinei o 2 com o 1, o 2 com o 2, depois eu combinei o 3 com o 1 e o 3 com o 2. Tranquilo, resolvi. Tá certo? Tá claro? Se eu fizesse B cartesiano A é diferente de A cartesiano B. Porque aqui já mudaria. O que mudaria? Porque o primeiro elemento agora teria que ser um elemento do conjunto B, tá claro? Então eu deixo aí como exercício para você perceber que o B cartesiano A vai ser diferente do A cartesiano B. Faz aí o B cartesiano A e a gente comenta e a gente coloca aí nos comentários e vai discutindo, beleza? Então é isso aí. Isso aí é o produto cartesiano. Então qual vai ser a definição de produto cartesiano? Como eu falei, o produto cartesiano ele pega um conjunto A e um conjunto B e aí a gente faz o que a gente chamou aqui de produto cartesiano, que é combinar todos os elementos do A com os elementos do B. Então, colocando aqui em termos genéricos, é o seguinte.
Se eu tenho um conjunto A formado por elementos x e um conjunto B formado por elementos y, eu vou ter um par ordenado, se eu quiser fazer A cartesiano B, eu vou ter um par ordenado xy, certo? Então é o conjunto que engloba todos os pares ordenados xy, de maneira que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B, tá certo? Então é assim, genericamente falando, o produto cartesiano ele pega os elementos do A, que no caso eu disse que o x é um elemento de A, e os elementos de B, que no caso é o y, e pega todos os pares ordenados possíveis nessa combinação. Primeiro, os elementos do A e segundo, os elementos do B. Então, no caso, x, y é um par ordenado, desde que o x pertença a A e o y pertença a B. Tá claro? Espero que tenha ficado claro a explicação para você aí. E aí é o seguinte, eu tenho algumas propriedades aqui também do produto cartesiano. Se eu tiver um conjunto A, que é diferente do vazio, tá? Ele tem pelo menos um elemento. Se eu tiver um conjunto A cartesiano com um conjunto vazio, isso dá conjunto vazio. É isso aí. Da mesma forma, se eu tiver um conjunto vazio cartesiano com um conjunto B, ou conjunto A também, que não é vazio, isso também dá um conjunto vazio. E se eu tiver conjunto vazio cartesiano com conjunto vazio, dá para perceber que vai ser um conjunto vazio, certo? Então tá aí, esse é o produto cartesiano, novamente, resumindo, tá? A explicação toda. Eu vou esgotar todas as possibilidades, se eu fizer A cartesiano B, tá? Todas as possibilidades de combinar um elemento do A com os elementos do B. Isso vai formar pares ordenados, como eu fiz aqui, tá bem? Tranquilinho, né? Então, é isso aí. A aula vai ficar por aqui, agora eu vou dar os exercícios, tá? Que é o seguinte, eu vou só apresentar os exercícios e no próximo vídeo eu vou resolvê-los, tá? Então vamos lá, olha só. O primeiro exercício é esse aqui da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse plano cartesiano, estão representados os gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x, ambas definidas no intervalo aberto de 0 até 6. Seja S o subconjunto de números reais definidos por S igual a x, que pertence aos reais, tal que a f de x vezes a g de x é menor que 0. Então esse é o conjunto S, tá? Então é correto afirmar o quê? Você vai tentar resolver o exercício. Não roube, tá? Não assista a solução antes de resolver. Primeiro resolva e depois você corrige com a minha explicação, tá bom? Então é o seguinte, você vai resolver, e aí no próximo vídeo eu vou deixar linkado aqui, tá? Vou colocar o link da solução e você vai lá e confere se acertou ou não. Esse é o primeiro exercício. Esse aqui é um pouquinho difícil porque exige um certo raciocínio, mas dá para levar também. O segundo é do Enem. Olha aí, eu nem coloquei aqui, mas esse exercício é do Enem de 2013. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas nesse plano cartesiano aqui, certo? A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Resolva, que no próximo vídeo vai ter a solução, tá? Eu vou deixar linkado também. E, para finalizar, esse exercício aqui, na verdade, já tem uma solução no Matemática Rio. Vou deixar o link aí, que você já pode clicar e verificar se acertou ou não. Que é esse aqui do Enem de 2014, que é muito legal. Fala do Teorema de Pitágoras e também do plano cartesiano. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Tá aqui um esquema. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. A origem está aqui, ó, certo? O eixo X é paralelo ao chão e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de qual função? Já fiz o exercício, então você pode clicar nesse link e verificar se acertou ou não, mas antes você vai fazer, tá bom? E aí a nossa aula de relação, plano cartesiano e produto cartesiano fica por aqui. Muito obrigado, se inscreva no Matemática Rio e a gente está aí para ajudar vocês a conseguir aquela sonhada vaga, a passar no concurso, a passar na escola, fazer o que você quiser. Grande abraço, tchau, tchau.